Salve, salve, meu povo! Programa Papo Franco RS chegando devagarinho, mais uma segunda-feira. Segunda-feira que o pessoal já está carimbado, chega sempre aí para poder curtir, sempre compartilhando. Agradecer o pessoal pela audiência que teve semana passada também. O pessoal chegou em massa que acompanhou pela rádio, acompanhou aqui também pelo Facebook. Agradecer a todos aí que estão sempre compartilhando esse trabalho que é o Papo Franco RS, que a gente faz aí tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Assim a gente vai seguindo aí, né? E hoje, mais uma vez, fazendo programa de casa aqui, né? Dia frio também, se deslocar até lá a rádio, né, Celo? Aí fica complicado. Mas avisando já o pessoal aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal do Papo Franco RS, segue lá no Instagram também, dá uma fortalecida aí também no programa Papo Franco RS. E hoje, feliz pra caramba, tô aqui com uma convidada também. Como sempre, todos os convidados são especiais e essa também não deixa de ser especial, que vai fazer um bate-papo bem bacana aqui hoje no programa. E compartilha essa live aí, que tá aí no Facebook. Quem vai acompanhar aqui pelo Facebook, compartilha aí também para dar uma força. E essa convidada que está aí fortalecendo também, tive o prazer de trocar uma ideia com ela antes, valeu muito a pena. E hoje, como sempre, já faço o convite chamando o Vina, vamos lá no Papo Franco bater esse papo. Tudo bom, Kelly? Boa noite. Boa noite, Dudu Franco. É uma honra. Boa noite aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook, Spotify, YouTube, depois os telespectadores que vão acompanhar aí esse bate-papo. É uma honra estar com vocês aqui nessa noite. Eu estou em Brasília fisicamente, não está tão frio quanto está aí em Porto Alegre. Mas eu espero, né, que esse papo possa aquecer, né, essa noite fria aí do pessoal que está em Porto Alegre, e que seja um papo bem interessante, importante, que contribua aí com todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui com você, Dudu. Muito obrigada. E para já vou iniciando aos pouquinhos, eu quero falar um pouquinho do que tu faz e tal, até a gente ir partindo depois para as perguntas. Para quem não conhece a Kelly Aquino, pode dizer para o pessoal aí quem é Kelly Quirino, desculpa, falei Aquino é minha noiva. Kelly Quirino. Então, eu sou a Kelly Quirino, sou paulistana, nasci na zona norte da cidade de São Paulo, do Tucuruvi. Saí de São Paulo em 2003 para fazer faculdade no interior de São Paulo, em Bauru. Fiz jornalismo, então sou bacharel em comunicação social, habilitação em jornalismo. Depois eu fiz mestrado em comunicação e também na Unesp de Bauru. E em 2017 eu terminei meu doutorado já aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, né? Então sou pesquisadora em relações raciais, sou uma comunicadora, né? E também aí sou militante do movimento negro, das causas dos direitos humanos, e principalmente nos últimos anos tenho feito, né, muito um trabalho de conscientização sobre a questão das relações raciais, como o racismo estrutura as nossas desigualdades, né? E tendo realmente como foco os meios de comunicação. Eu, como pesquisadora, eu avalio que os meios de comunicação, principalmente jornalismo, eles têm que ser aliados na denúncia do racismo, no combate do racismo, né? E agentes na construção da erradicação desse problema, né, no nosso país, que é estrutural e é colonial, né, desde o nosso processo de colonização ele está aí. Então, eu tenho feito todo esse trabalho aí de militância também, dentro aí do movimento negro, no movimento de direitos humanos, né? Sou uma mulher negra, atualmente tenho 40 anos, enfim, minha família mora em São Paulo, estamos aí, né, no fronte, denunciando o racismo em prol do povo negro, né, para um país realmente onde não exista racismo mais. Eu já vou começar até perguntando para ti sobre um trabalho que tu fez, né, de jornalismo, até sobre aqueles meninos do Costa Barros, como que chegou até ti depois e como repercutiu e como hoje, nos dias de hoje aí, né, se a gente fala muito nisso ainda, né, sobre esse caso aí que é entre tantos casos aí, como tu vê essa questão até mesmo da imprensa de não se importar para isso aí? A gente
Quando eu soube desse caso, eu estava até fazendo meu doutorado de sanduíche, né? Eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa da CAPES, e aí eu fiz parte do meu doutorado no exterior, eu estava em Nova Orleans, e eles foram assassinados até no dia que eu naquele ano, eu estava completando 35 anos, né? Que foi 29 de novembro de 2015. E me gerou muita revolta, né? Porque, assim, os meninos saíram para comemorar o primeiro salário de um deles, e eles foram recebidos na comunidade com 111 tiros, né? 111 tiros, 5 jovens com sonhos, com desejo de mudar de vida. Até hoje eu lembro daquele pai que estava se fazendo direito, o sonho de se tornar advogado, né? Para estimular os filhos. Acho que coisa de 6 meses a um ano depois, uma das mães morreu de depressão, porque o filho foi assassinado. Uhum. Então, assim, é um projeto de Estado genocida, né? Nosso país é um projeto de Estado genocida, onde sempre matou os nossos e continua matando. Então, assim, foi uma dor muito grande, assim, né? E um desafio também, porque naquele momento estava nos Estados Unidos explicar aquele assassinato em inglês, né? Para os americanos, que eu estava lá, e aí eu apresentei os trabalhos, explicar como é a nossa formação racial e essas mortes, né, sistêmicas. E um pouco depois eu fiz esse artigo, como você falou, em 2018 eu fiz um artigo para entender como a mídia trabalhou, né, a morte desses jovens, né? E mais uma vez trabalhou como uma coisa assim que é uma violência urbana, entendeu? É só uma coisa muito pontual, assim. Não colocou esse episódio como uma coisa contextualizada e sistêmica na nossa história, né? Porque a bala sempre encontra um corpo, e esse corpo sempre é um corpo negro, né? E porque a polícia, que é um braço do Estado, que tem o direito, né, pegando aí o sociólogo Max Weber, o Estado tem o direito de usar a força, né? Mas a força nessa perspectiva do direito, né, de garantir direitos, garantir cidadania, porque a polícia, o braço armado do Estado, recebe esses jovens que tinham o direito de ir e vir, tinham o direito de moradia, tinham o direito de trabalho, recebe esses 5 jovens com 111 tiros, né? E quando eu vou para o jornalismo, eu não vejo nenhuma matéria contextualizada sobre isso, né? É só mais uma vez falada a notícia. E quando a gente teve um pouquinho mais que a gente, né, no meu trabalho eu coloquei como enquadramento temático, aí era nos artigos de opinião, assim, tem alguns jornalistas que já são articulistas que eles já têm uma dimensão, né? Em 2015, por exemplo, da morte dos meninos de Cabuna, em Salvador, e aí estava tendo também já os protestos de Ferguson, um jornalista falou, Ferguson aqui, e Ferguson é aqui ao Brasil, né? Porque, assim, acabei, antes de entrar com você, um menino de 16 anos foi assassinado na comunidade do Rio de Janeiro. Na semana anterior foi a Kathleen, né? Você tem vários casos aí de jovens que são assassinados, infelizmente, todo dia no nosso país, e são sempre corpos negros. É sistemático, né? Então, e o jornalismo não estava fazendo a sua função. Do ano passado para cá, eu estou tendo uma percepção que pode estar acontecendo de uma mudança por conta da morte do George Floyd. Mas ainda eu vejo, ontem mesmo, por exemplo, a Renata Ciribelli estava falando dos casos, né? O rapaz né? Coincidentemente, ele foi confundido como roubou a bicicleta, mas quem roubou foi um homem branco, né? Então, tinha esse rapaz, tinha outra moça lá no Rio de Janeiro, né? Que os seguranças do shopping a acusaram dela ter levado o vestido. Em Minas, uma menina que ganhou a rainha da cidade recebeu racismo, né? Então, assim, eu tô vendo um movimento de tá se falando mais de racismo. E ontem problematizou uma coisa muito sistêmica do nosso país. Por que quem é racista nunca é preso? Por que quem é racista nunca cumpre pena de prisão? Se o racismo é um crime inafiançável, por que as pessoas não são presas por cometer crime de racismo, né? E aí a discussão que o delegado e o judiciário não enquadra no crime de racismo, entra no de calúnia ou de injúria, que é de baixa punição, né? Então, mas assim, é um movimento que eu estou vendo de um ano para cá, e eu ainda a gente não dá para afirmar que a nossa mídia deixou, por exemplo, de ser racista, deixou de não trabalhar com essa perspectiva de invisibilizar a nossa história, invisibilizar a violência que cabe sobre nós, né? Então, vamos, talvez daqui a uns 3, 4 anos, se você me entrevistar de novo, eu possa te falar se a gente realmente mudou. Mas estamos aí, nesse processo que pode ser que a gente esteja numa virada, né?
Mas, infelizmente, esses corpos são tratados como só uma questão de uma violência urbana e não uma coisa sistêmica, de um projeto de Estado genocida, no qual os corpos negros sempre são alvos e que sempre aconteceu isso e continua acontecendo. E a nossa luta é para reverter isso, mas a gente ainda não conseguiu reverter esse fato, infelizmente. E o complicado também é que esses delegados, né, advogados, muitos deles, né, promotores aí que são brancos, né? Eles nem sequer se afundam na causa, eles nem sequer têm interesse, né, para entender a causa, né? Então é bem complicado. Até a Ana Lu, que está acompanhando aqui pelo Facebook, ela já participou já do Papo Franco já 2 vezes e ela é uma das aqui que ajudou a criar uma delegacia contra crimes raciais e intolerância, né? E na época, quando ela criou, eu tinha perguntado, mas quem é que vai ser? Não, é delegados e advogados, pessoal que são engajados na causa, né? Gente que são engajadas para poder... Eles entendem, né? Quando a gente diz o que é racismo ou não. Porque na maioria das vezes tu vai num... Esse caso que teve aí lá da bicicleta, eu estava acompanhando esse final de semana sobre como que a mídia estava noticiando esse caso, que entre linhas, tipo, culpando o rapaz por, sabe, culpando o rapaz e inocentando o casal ali, né? Então aí a gente entende também como, por que chega na hora lá eles não vão dar, no caso, né, a culpa ali para quem é o culpado mesmo, né? Não, exatamente. Você disse uma coisa que é essencial. A gente precisa realmente ter os pretos nesses postos, né? A gente precisa ter preto delegado, a gente precisa ter preto juiz, promotor, procurador. Agora, o judiciário, principalmente esses altos postos, é majoritariamente branco, né? E aí a gente depende muito da sensibilidade desses magistrados de pegar esses casos e ver como racismo. E isso é a minoria, né? É a minoria. Então a gente precisa enegrecer o judiciário, né? E aí é muito. E olha como são as contradições, né? A gente vai avançando e vai retrocedendo. A gente conseguiu as cotas no começo dos anos 2000 nas universidades. E em 2013 ou 14 a gente conseguiu as cotas no concurso público, né? Então é uma oportunidade, executivo, judiciário, etc. Só que de lá para cá a gente não está tendo tanto concurso assim, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma conquista legal, da gente tem mais, né, 20, 30% de pessoas negras nos concursos públicos, a gente está num momento que a gente não está tendo tanto concurso assim. Então, isso é muito ruim, né? O que a gente tem em mãos agora é isso, é fazer letramento racial, entendeu? É isso que você está fazendo, isso que eu faço, entendeu? Roda de conversa, dar aula. Eu estou na Universidade de Brasília, estou lecionando epistemologias negras e comunicação e diversidade. E eu pauto muito, a gente precisa falar de diversidade, a gente precisa falar de uma episteme negra, a universidade ainda é totalmente branca, eurocêntrica, e isso também é o judiciário, entendeu? Quando a gente entende, a professora Ana Flausina tem um livro muito interessante chamado Um Corpo Negro Caído no Chão. É uma tese, é uma dissertação de mestrado dela, depois vocês entram aí nos bancos da UNB, é uma dissertação e depois virou um livro. O título da dissertação eu não lembro, mas o livro, que virou livro, é Um Corpo Negro Caído no Chão. E ela sistematiza, Dudu, como o judiciário de toda a América Latina foi estruturado a partir do racismo, para criminalizar pessoas negras. Então a gente tem, desde a polícia até a alta magistratura, todo um sistema que olha para a gente e fala que a gente é bandido. Entendeu? Primeiro a gente é bandido. Né? A gente não tem, nós que somos negros, a gente não tem a prerrogativa de que somos inocentes até que se prove o contrário. A prerrogativa dos nossos corpos é somos culpados até que a gente prove inocente. E se nós somos culpados, o Estado justifica recebendo os nossos corpos com 111 tiros. Né? Então, por aí a gente vê como é urgente a gente realmente ter os nossos dentro do judiciário, porque estão matando os nossos, então não estão penalizando quem comete racismo contra nós. Porque o racismo, né, nessa estrutura, não é só essa questão, claro, no final das contas é a morte, infelizmente, dos nossos corpos, mas traz prejuízos psicológicos, né, Dudu? Esse rapaz, olha o constrangimento, ele comprou a bicicleta. Por que a gente não pode ter uma bicicleta que custa R$8.000? A outra moça, até ela provar
falar que o vestido era dela, ela falou que o shopping inteiro estava olhando para ela. Olha o constrangimento. Quem paga isso? Entendeu? A rede da loja lá, Líder, no Rio de Janeiro, vai pagar esse constrangimento dela? Entendeu? Então, assim, é muita dor, né? É muita dor. Até culminar, infelizmente, na nossa morte física, a gente já está passando por um processo de morte diária. E a Ana Lu aqui, até ela disse que a delegacia de tolerância aqui em Porto Alegre está com uma boa escuta, né? Ela disse aqui, precisamos estar sempre atentos. Com certeza, não. Temos que estar sempre atentos. E sobre esse processo até que tu disse ali, né? Que envolve muita coisa mesmo. Esse dia eu comentei com uns amigos meus, falei assim, quem dera se esses autores de novela pegassem um pouco leve e começassem também a mudar um pouco a estrutura das suas ideias de novela, né, de começar a botar os negros também mais como destaque, né, deixar de marginalizar, de demonizar também a religião, porque querendo ou não, as pessoas se baseiam muito do que vê em novelas, né, e se veem naquilo ali. Então, no momento que tu tá te vendo numa novela, que tu te vê como um empresário, tu te vê com as coisas também começam a mudar disso aí. Eu até falei assim pros caras, no mínimo tinha que ter assim, olha, umas 15 novelas das 8 seguidas, mais umas 15 também das 7, para poder a gente começar a dizer, opa, agora as coisas estão mudando e a geração que está vindo está começando a se ver e começando a se entender como, já desde cedo, como negro, né? O professor Joelzito, não sei se você os conhece, ele é cineasta também. Joelzito, ele fez o trabalho de doutorado dele, foi estudando as novelas do Brasil, né, da década de 60 até o final dos anos 2000. E aí ele falava exatamente sobre isso, entendeu? O trabalho dele tem 20 anos e ainda é extremamente atual. Porque ele falou assim, na maioria das novelas, os negros não estão, e quando estão no trabalho, é novela de época, que eles são escravos, ou eles estão lá em trabalhos de subserviência, né, que é a empregada doméstica, que é a cuidadora, que esses dias passou até a novela aí do Manuel Castro de novo, era com a Vera Fischer, aí tinha a empregada lá, que era confidente, né? Então, assim, cadê o nosso protagonismo, né? Há 3 anos atrás, a Globo lançou, até esqueci o nome dessa novela, que eu fiz questão de boicotar. A novela acontecia em Salvador e eu tinha 2 atores negros, 2. E eu achei muito simbólico, extremamente assertivo, porque assim, a gente está formando, a nossa geração, a gente sofre racismo, mas a gente aprendeu a denunciar, entendeu? Não vão somar mais nossa cara. Vários atores e atrizes negros e negras fizeram. Eu podia fazer tal papel, eu podia. País Tropical, né? Acho que é o nome da novela. Eu podia estar em eu não lembro. Tropical. Eu podia estar fazendo isso, aquilo outro. Porque é isso que você falou. Como em pleno 2018, Salvador, gente, é a cidade que tem 80% de pretos e pretas, entendeu? É a nossa meca, né? Como numa cidade de Salvador, onde você sai do aeroporto e você vê preto, não tem atores e atrizes negros e negras na novela. Em pleno 2018, a gente está falando aí de 3 anos atrás, a gente não está falando muito tempo, entendeu? Então, assim, isso que você falou é verdade, sabe? Se a gente é 54% da população brasileira, tem que ter 54% de elenco de preto e preta, na sua pluralidade, como eu falo nas minhas aulas, entendeu? Tem que ter preto ali, jornalista, engenheiro, advogado, empreendedor, empresário, entendeu? Tem que ter a mãe de família, tem que ter o pai de família, entendeu? Tem que ter o médico, sabe? E a gente precisa ter, a gente se vê dentro das novelas, porque assim, isso é verdade, né? Nós somos latinos, adoramos narrativas. Esses dias o professor Jesus Martim Barbeiro faleceu e ele tinha uma obra clássica sobre dos meios das mediações, onde ele fala muito do melodrama, que fala que é uma raiz que a gente recebeu até dos países ibéricos, né, de Portugal, de Espanha, e o melodrama entra muito na narrativa das novelas, né, que entra no folhetim do século XIX e na novela do século XX, né. Brasil, México, Colômbia, são países que amam novela, faz parte da nossa cultura. E a gente quer se ver naquelas novelas, sabe? Porque se a gente se vê naquela novela, isso fortalece a nossa autoestima, né? Uma vez eu estava com a Jurema Werneck, militante histórica do movimento negro, né? Ajudou a fundar a Crioula, médica. Hoje ela está como presidente da Anistia Internacional, um excelente quadro, assim, super respeito a Jurema Werneck.
Uma vez eu estava numa mesa no Amargosa, no interior da Bahia, né? No Recôncavo. E a Jurema Werneck falou assim: o primeiro espaço que eu sofri o racismo foi na escola. E eu concordei, porque eu também foi o primeiro espaço que eu sofri o racismo, foi a escola, aos 6 anos de idade, no pré. Mas depois, isso foi em 2014, aconteceu isso. Mas depois, como profissional da comunicação e pesquisadora, eu comecei a refletir sobre. E percebi que, na realidade, como a gente tem um sistema simbólico pelos meios de comunicação, que é majoritariamente branco, o racismo já impacta na cabeça das nossas crianças quando elas já são bebês. Já quando nós somos bebês, a nossa subjetividade é construída a partir de um complexo de inferioridade, Dudu. Porque a gente não se vê na TV, a gente não se vê na novela, no jornal, nos programas de criança, entendeu? Nas séries, a gente não se vê lá. Né? Então, quando uma criança negra com 2, 3, 4 anos entra na escola, ela já se sente um pouco rejeitada, porque ela já não se vê nos meios de comunicação, que é uma estrutura simbólica. Né? Então, você está muito certo. O jornalismo, os meios de comunicação, o cinema, são estruturas extremamente importantes para a erradicação do racismo e para construir realmente uma autoestima no nosso povo, né? E é isso que você falou, enquanto não tiver 15 a 20 novelas, que a gente tem pelo menos 50% do elenco preto, e nós pretos nas nossas diversidades, né? Porque a gente não é igual. Aí a gente pode falar que a gente está realmente conseguindo avançar para a ruptura do racismo no nosso sistema de mídia, porque do jeito que estão, também não estou vendo grandes avanços, não. E tudo isso contribui também com o auto-ódio, né? Exatamente. Fanon explica isso, né? Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, auto-ódio. Infelizmente. Infelizmente, porque... Tainá... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Pode concluir. Que, Dudu, se a gente tem um sistema no qual a gente não aparece e não é atribuído coisas positivas às pessoas negras, fica muito difícil para uma pessoa negra construir realmente um amor próprio e se valorizar, né? Verdade. A Tainara, advogada também, aqui, a Tainara Séries, colocou aqui também, boa noite. Sobre a fala mega importante, não temos magistrados negros em um percentual considerado. Foi criado um Instituto de Acesso à Justiça. Estou tendo a oportunidade de ser uma das alunas bolsistas. O Instituto é exatamente esse, incluir os alunos negros graduados em Direito na magistratura. Bem isso, né? A gente precisa ter, mas já temos, mas é um núcleo ainda pequeno. Acho que ontem até eu vi isso, a gente tem 18%, acho, de magistrados negros. Mas de 18 para 54, né? Temos aí 30 e poucos % aí para a gente chegar nesse índice. E é estratégico, né? Porque o magistrado envolve realmente ler as leis e realmente aplicar, né, o que determina nas leis. E se a gente tem um magistrado que não nos favorece, a gente vai continuar. Historicamente, isso já aconteceu e o futuro tende a continuar acontecendo, não mudar, né? Que é a nossa criminalização e as nossas mortes sistêmicas. E até vai de conta que eu vou comentar aqui, que a Marguerite colocou aqui, né? Lá que Salvador tem 80% dos negros lá, né? E eu estive 2 vezes em Salvador. E eu notei que, assim, os lugares lá de elite mesmo, eu olhava assim, porra, mas 80% aqui, uma cidade majoritariamente preta, e os pretos não estão consumindo nesses lugares aqui. Os lugares, assim, né, os lugares ali tops, assim, tu não via preto entrando, daí eu vi assim, pô, até aqui, né, o racismo estrutural em si, né, o institucional também, a gente não vê os nossos frequentando os lugares ali, né, por mais que seja 80% de negros, mas, pô, e os 20% dos brancos, eles estão ali consumindo, né, os melhores lugares ali, tudo, e os pretos, como sempre, né, ou animando, né, fazendo, né, ali trabalhando, o pessoal fazendo seus corre, e ainda um absurdo ainda quando tu ouve de pessoas, às vezes de pessoas que nunca foi a Bahia, dizer que, os baianos são tudo vagabundo, chega lá, os caras estão trabalhando direto, estão nas praias, estão tudo quanto é lugar, estão trabalhando, e tu vê lá a branquitude consumindo dos melhores lugares, né? E até mesmo como ela falou aqui, no carnaval a mesma coisa, né? Chega lá no carnaval, quem é que tá nos camarotes, quem é que tá nos melhores lugares, né?
E quem tá lá segurando as cordas? Os pretos, né? Não, Salvador, gente, é uma coisa assim... Eu por muito tempo, eu amei ir para Salvador e ainda amo. Mas uma das últimas vezes eu já comecei a me sentir mal muito por conta dessa estrutura desigual e como o racismo estrutura a divisão. Né? É um segredo, é uma apartheid. Salvador é uma apartheid, é isso que você falou. Né? Porque você tem ali nos morros a grande maioria de pessoas pretas, as pessoas serviçais, né? E os 20% se beneficiando de toda essa estrutura de trabalho dos pretos. Né? E em tudo, é isso que você falou, né? Você tem ali na perspectiva cultural, Daniela Mercury, os Velosos, se apropriando da música preta e ganhando dinheiro. O dinheiro circula entre os brancos. Mas quem criou a percussão, a música, a dança, fomos nós, foram os nossos ancestrais, entendeu? E aí o pessoal fica lá segurando corda para ganhar, às vezes, à noite, R$50. Enquanto, né, principalmente a galera branca do Sudeste, São Paulo, Rio, vai lá e paga R$800, R$900 uma abadá, né? Então, assim, é muito perversa essa estrutura. E o que você também disse, uma coisa bem interessante que a gente precisa problematizar cria-se esse estereótipo que é indolente, que é preguiçoso, que é uma coisa do racismo. O racismo colocou a gente como se a gente fosse preguiçoso, como se a gente não tivesse compromisso com o trabalho, mas a gente não pode esquecer que por mais de 400 anos nós trabalhamos de forma escravizada, sem ganhar salário. A gente acumulou riqueza para os brancos, acumulou tanta riqueza que mandou para Portugal, e Portugal mandou para a Inglaterra, que fez com que acontecesse a Revolução Industrial. A Revolução Industrial só aconteceu por conta do sangue dos nossos ancestrais, por causa do acúmulo de riqueza desse, né, capitalismo primitivo antes da Revolução Industrial. Então é muito cômodo falar que a gente é preguiçoso, sendo que somos nós que estruturamos a riqueza desse país. Só que os aspectos positivos dessas riquezas não chegam para o nosso povo, né? Não há uma distribuição de renda. Nós não somos convidados na participação dos lucros, né? Então, a gente precisa problematizar isso, né? Que povo é esse que é preguiçoso, né? Sendo que tem todo um aparato cultural que milhões de pessoas ficam milionárias, uma indústria fica do carnaval, e cadê o dinheiro para o povo preto? É uma coisa que tem que ser questionada, né? Eu esse tempo comentei eu gosto muito de carnaval também, já participei de escola de samba e tal, e eu já comentei com os caras sobre isso, e uma vez eu falei pros caras, quem fatura mesmo, tá na hora da gente começar a deixar de se pegar entre nós, que a gente se pega muito entre nós, e eu falei assim, tá na hora de a gente deixar de se pegar entre nós por causa de uma câmera, por causa de um flash na Globo, e começar a tomar frente disso aí, meu. Tá na hora da gente começar a ser presidente, tá na hora da gente começar a ser gestor, tá na hora da gente ser isso aí, porque é o seguinte, quem é que tá nos melhores camarotes, quem é que tá sendo presidente das escolas, quem é que tá? Não é a gente, sabe? E os caras não estão acordando para isso aí, sabe? Negociar, né, um merchandising que tem no carnaval, os royalties da transmissão. Quem faz tudo isso é a galera das agências de publicidade, disso, de branca, entendeu? Tá na hora da gente ocupar isso, entendeu? Porque se a gente consegue criar lá o nosso empreendedorismo ali de bairro, disso, aquilo, se a gente consegue administrar, então a gente consegue administrar grandes quantias em dinheiro de patrocínio também, né? E a gente tem que realmente... e a gente está conseguindo, viu, Dudu? Isso a gente está vendo uma negrada aí, já dos 20, 25 anos, que está realmente se capacitando e está se preparando. E o objetivo, e aí, a gente que é mais velho, é orientar para eles irem para a disputa. Para essa disputa onde rola os milhões. Não é isso que você falou. Não vamos mais instruir os nossos para lutar por migalha, não. Entendeu? Se a cultura é nossa, se fomos nós que criamos, são nossos ancestrais que criamos, é direito nosso esse dinheiro circular entre os nossos. Mas para isso, né, o pessoal tem que entender um pouco mais, né, quando a gente fala na questão Black Money, né, porque eu já fiz até um programa sobre isso e volta e meia aqui no Papo Franco mesmo, quando a gente, determinados assuntos, a gente sempre acaba entrando, quase assim, todos os programas dizer para ti, duas pautas que acabam entrando por base, qualquer assunto que seja, sempre entra duas pautas. Ou é o Black Money, ou é a Lei 10.639. Sempre assim, de repente, daqui a pouco essa lei vai acabar entrando aqui no nosso bate-papo aqui, né? Como já tá entrando o Black Money. É sempre assim, né? E já virou praxe já, né? Mas é legal, né? Porque não adianta, faz parte, entendeu? Então a gente acaba sempre
colocando. E essa questão do Black É que a Money, os gente caras têm precisa. que entender quando a gente fala. Pode falar. É que tá na voga, né? E a gente sempre fez empreendedorismo, mas o nosso empreendedorismo sempre foi de subsistência. Então a gente primeiro precisa sair desse patamar, né? Que é isso, que é a manicure, que é a cabeleireira, que é a pedicure, a gente precisa sair desse patamar. E outra, porque muitas vezes eu acho que o Black Money fica achando isso, né? Ah, não, você pode empreender disso, daquilo, aquilo outro, mas assim, a gente precisa explicar gestão, planejamento, coisas que várias de nós não aprendemos. E mais do que isso, né, Dudu? Eu acho que é isso. A gente tem que sair desse empreendedorismo de subsistência e realmente ir para as cabeças, né? Para esses grandes postos. E aí é muito complicado porque a gente tem tubarões aí, né? Então, nesse sentido, a gente tem que estar unido entre nós, entendeu? Porque se a gente pega a história norte-americana, do povo preto americano, foi por conta da união que eles conseguiram fazer uma classe média negra, né? Então, a união também faz muita diferença. Quando a gente fala consumir dos nossos, é isso, tem que consumir dos nossos para fazer gerar o dinheiro entre os nossos. E ter a capacidade também de criar coisas de alto valor agregado. E aí, por isso que aí, nesse aspecto, a universidade é importante. Porque aí, assim, uma coisa é eu revender Avon Natura. Outra coisa é eu ter a capacidade de criar uma marca que depois ela vira uma Coca-Cola da vida. E aí circula milhões de dinheiro, entendeu? Porque isso também a gente não estimula os nossos. A gente precisa estimular de criar, né? Porque a gente pode criar marca, a gente pode criar produto, a gente pode criar patente, né? Então a gente também tem que sair desse empreendedorismo de subsistência para ir um empreendedorismo com alto valor agregado. Sim, sim. Entrando ali de novo, até voltando só um pouquinho na questão que a gente estava falando ali de auto-ódio, até a Fabiana Fábio botou um comentário aqui que ela disse assim: conheço muitas irmãs pretas que negam a própria cor. Elas não gostam de se relacionar com homens pretos, fico pau da vida com isso no primeiro momento, mas por um outro lado, tento entender o quanto as irmãs se odeiam. E entra também essa questão também, né, do relacionamento afrocentrado, né, esse auto-ódio, tudo que a estrutura no país mostrou para a gente, né, de tanto da mulher preta quanto do homem preto, né, de às vezes não olhar pro seu igual como uma questão de um relacionamento afetivo, né? A gente precisa problematizar mais o relacionamento afrocentrado. Às vezes fica de uma coisa muito superficial nas redes sociais, e aí é isso que você falou, a gente toca em algumas feridas, né? A gente critica, às vezes, os relacionamentos interraciais, como se fossem as piores coisas do mundo, e também romantiza muito o relacionamento afrocentrado. Eu acho que nem a crítica extrema ao relacionamento interracial, nem a romantização do relacionamento afrocentrado. Há um componente que estrutura todos nós pretos, que é isso, né? Um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima por conta do racismo. Todos nós temos essa marca, a gente carrega, porque a gente nasceu num país onde o racismo estrutura, a gente não se vê representado, a gente só é associado a coisa ruim à nossa cor, né? Então, isso realmente entra na nossa cabeça. E todo preto passa por um processo que, se a gente lê Neuza Santos Borges, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, de alguma forma, todas essas pessoas pretas vão trabalhar em cima disso. Que a questão primeira é o auto-ódio, a negação, né? Você nega ser preto. Você nega. Porque numa estrutura racista não é legal ser preto, entendeu? Então, assim, todos nós passamos por um processo de negação psicologicamente. Depois de assimilação, que é o tornar-se negro, né? Porque aí você vai realmente começando a conhecer a história do povo preto, aí entra pela Lei 10.639, como você falou. Quando você começa a ter contato, né? O que é a capoeira? O que é o samba? Entendeu? O que é o folclore negro, né? O que são as religiões de matriz africana? O que é... Aí você começa a entender, você fala, não, é legal. E aí você vem o aceitação, que é isso, aceitação e orgulho de ser preto, né?
Então, todo mundo passa por isso. E tem gente que não passa por todas as etapas, estagna lá na negação, estagna lá na assimilação e não se torna negro, né? E aí isso reverbera nas relações afetivas, né, Dudu? Porque se você está machucado e se relaciona com outro preto machucado, não vão ser relações positivas. E os dados já colocam, infelizmente, a gente precisa problematizar isso, muitos irmãos pretos, por conta de tudo isso que a gente vive, que eles vivem principalmente, né? A exposição à violência, a abordagem policial, o racismo no trabalho, a falta de emprego. O que acontece? Ele vai oprimir, vai machucar, vai violentar outra mulher preta. Então, assim, é muito comum, né? Várias vezes mulheres pretas, às vezes, ficarem com homens brancos, não porque não acham o homem branco, o homem negro bonito, atraente, etc., mas também passou por relações afrocentradas extremamente violentas, né? Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, não ir para esse esvaziamento das redes sociais e conversar entre nós, procurar ajuda, entendeu? Eu sou a favor de relacionamento afrocentrado, claro, entendeu? Eu tenho orgulho de ser preta, mas eu quero um relacionamento com um homem negro que me respeite. Eu quero um relacionamento com um homem negro que não seja machista, que ele esteja em prol de uma outra masculinidade. E para isso ele precisa realmente de apoio psicológico, precisa cuidar da saúde mental dele também, né? Então a gente precisa problematizar isso, porque é isso que você falou. Há um auto-ódio que, querendo ou não, todos nós passamos por esse processo de negação, mas alguns vão se desenvolvendo e conseguem realmente ir para as outras etapas, outros não. E é disso que a gente precisa de ajuda, e aí a gente não pode romantizar só, né? A gente tem que entender a complexidade, né, de relações afrocentradas, como de relações interraciais. Porque, assim, foi um projeto nos embranquecer, óbvio, a gente não pode tirar isso de frente, foi um projeto. Agora, há relações que há respeito, etc., e são interraciais, entendeu? E os frutos dessa relação vão ser filhos negros. E você pode ter um relacionamento interracial e desenvolver consciência racial nos seus filhos e ser um lar com amor, com respeito, né? Então a gente precisa tratar, porque senão a gente fica achando, só demonizando o homem negro, ou só demonizando as mulheres pretas, e a gente não leva em relação outras variáveis que existem nas relações, né? Muitas variáveis existem, né? E variáveis que nem competem a nós só enquanto indivíduos, são também estruturais, né? Que é a objetificação dos corpos de homens negros e de mulheres negras, né? Homens negros são objetificados. O Franz fala, não pele negra, máscaras brancas. O que ele coloca? O homem negro é reduzido ao pinto dele, literalmente. Olha a brutalização do racismo, né? Então, a gente precisa problematizar essas questões, né? A mulher negra não é vista como pessoa para ser amada, né? Então, a gente precisa realmente problematizar isso de uma forma muito mais complexa, porque é estrutural isso que a Fabiana fala também em relação às mulheres pretas, entendeu? Infelizmente. É uma questão que esse papo eu até já fiz alguns vídeos sobre isso e tal. Eu acho que eu já falei que eu tinha que falar e coloquei minha opinião sobre isso, né? Sobre até questão de palmitagem e tal. Hoje eu prefiro ir para outras pautas, até porque eu vejo que, principalmente na rede social, é um assunto que dá treta. As pessoas não param, que nem a gente está conversando aqui agora, sabe? De pegar e falar sobre a problematização, de a gente sentar aqui, não, vamos falar. Não, é sempre se atacando, ou o preto atacando a preta atacando o preto, sabe? É muito engraçado, eu falo até pros caras como é que chega na hora das decepções, na hora de alguma coisa vocês conseguem ver a cor, sabe? Como se aí sempre tem aquela coisa do branco salvador, sabe? Aí na hora que deu um problema, mas uma preta fez isso comigo. Aí, mas um preto fez isso comigo, então... então os brancos não fazem nada com vocês? É uma maravilha, sabe? E aí eu não, tipo, não vou mais entrar nessas tretas que eu acho que eu vou ver outras pautas, porque não tem como. Se quiser sentar e vamos conversar, vamos trocar uma ideia legal pra gente chegar num denominador comum, beleza. Mas agora vamos ficar sempre com esse papo, não, porque isso, porque aquilo, não, sabe? Não adianta, né? Não adianta mais, né? E aí eu acho que precisa ler, cara. Tem que ler, entendeu? Tem que ler, porque é isso que você falou, se não fica na questão superficial e fica reduzindo na questão individual, entendeu? Eu sou a favor que a gente tenha relacionamentos afrocentrados, mas a gente precisa se cuidar,
entendeu? Precisa ler os nossos, precisa ver outras referências. E aí é isso. Por exemplo, a gente tem na Netflix um cinema aí nigeriano. Vamos ver o cinema nigeriano. Às vezes eu acho eles meio bestinha, tudo, mas fala muito disso, né? Como tratar uma mulher com respeito, com dignidade, né? Com amor, com carinho, com afeto, entendeu? Como tratar também, né, o seu companheiro, entendendo que ele traz todas essas questões da infância, sabe? Então, assim, acho que isso a gente precisa tratar, não nesse espaço que a gente fica um brigando com o outro, mas vamos ler, vamos compreender, né? Por que a gente traz essas feridas? Porque eu acredito, sim, uma relação que exista amor, respeito, cumplicidade. Eu prefiro 1000 vezes apoiar um preto do que um branco, com certeza, entendeu? Agora, se eu tenho um preto doente do meu lado e ele não está disposto a se cuidar, fica impossível, Dudu, levar essa relação. Como vale a mesma coisa, você está lá se cuidando, você tem uma preta que não está afim de se cuidar, né? Só tá, né? Fica ligando nessa questão da estética, ou ainda foi criada com aquela lógica de que o homem tem que ser provedor, né? Porque a gente encontra aí, infelizmente, às vezes muitas pretas com uma lógica de que o homem tem que ser provedor, não só pretas, mas assim, pensando na estrutura machista da sociedade, né? O homem tem que ser provedor e a mulher tem que ficar dentro de casa, né? Não, isso também não é legal, entendeu? O ideal é que os dois façam um corre juntos, entendeu? E um apoie o outro, e um seja cúmplice do outro, sabe? Então, assim, cara, quando a gente se propõe a ler, a estudar, a entender, a procurar ajuda para a sanidade mental, a gente tende a se melhorar como indivíduo nesse mundo que a gente está, para a gente ter relações mais respeitosas, né? E aí passa muito quando a gente aprende a se amar, né, Dudu? Quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a valorizar os nossos, entender que relações são complexas, sim, né? Aí a gente está disposto a ir andar de mãos dadas e construir uma jornada juntos, de mãos dadas. Sim, desde o início eu estou notando assim, né, de alguns autores que tu fala e tal. Aí eu te faço uma pergunta também assim, por que só a gente que fala sobre racismo estrutural, tipo, nem o livro do Silvio Almeida que tem, né, o racismo estrutural, e a gente não vê os próprios brancos falarem sobre isso, os brancos chegar e, vamos falar sobre esse livro aqui, vamos conversar sobre isso. Por que às vezes essa pauta é só a gente que fala, sabe? Eu fico impressionado que quando a gente vai chegar no branco, às vezes, e eu vejo também quando tem algumas tretas em Facebook, assim, nas redes sociais, quando os brancos estão falando algo e chega alguém e fala assim, lê esse livro, indica para essa pessoa branca, e ela fala, mas não sabia desse livro aqui e tal. E hoje, com todas essas informações e dos tempos para cá que a gente está aí na rede social e também agora a mídia também falando um pouco da questão do racismo, o que está faltando para eles ainda acordar e começar a ler esses autores aí? É o privilégio branco, né? É cômodo, né? Eu tenho uma estrutura criada que me favoreceu. Ele me favorece de uma forma, né, que é o crime perfeito. A gente já estava falando, né, que a gente teve essa colonização onde a gente não tem essa violência como foi, né, no apartheid na África do Sul ou as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, né? Então parece, né, que tudo na questão, né, dessa cordialidade brasileira, junto com um sistema que violentou as pessoas negras e não criou as mesmas oportunidades para a gente crescer historicamente, né? Então, assim, se a gente tem essa perspectiva, né, de que a gente tem uma harmonia racial e a gente tem um racismo que não cria oportunidade para os pretos, mas favorece os brancos, por que eles vão mexer nessa estrutura, né? É o privilégio branco. Ainda mais porque no Brasil mostra de uma forma muito natural, né? Mostra muito natural isso, né? Não é agora que a gente está conseguindo formar uma geração que está tendo consciência racial, porque a gente nem o nosso problema entre esquerda e direita, até o Sueli Carneiro falou entre esquerda e direita, eu continuo sendo preta, a nossa esquerda também sempre falou que a questão era de desigualdade, entendeu? Agora que a esquerda está sendo obrigada a colocar a questão racial, mas a esquerda sempre falou que era uma questão de desigualdade. E aí a direita também sempre falou que a questão é da desigualdade, então beleza. Acabar com a desigualdade no Brasil e acabar com os pretos sendo a maioria entre os pobres, etc. Né?
Agora, a gente está formando, né, cada vez mais aí uma geração de consciência racial, tanto nas universidades, os movimentos. E aí, movimento, né, como o hip hop, não necessariamente, né, só de direitos humanos, a gente tem vários movimentos aí, movimento hip hop, movimentos do sem teto, a galera, questão racial, porque a gente está lá em maioria, a gente está criando, né, uma literatura. E a gente está tendo visibilidade em relação a isso, mas os brancos ainda não querem, né? Eu falo que é o calcanhar de Aquiles do Brasil, não querem falar de racismo, porque está tão impregnado na nossa Constituição de país que a gente não tem racismo, entendeu? Que a gente é uma democracia racial, que ninguém quer mudar essa estrutura, entendeu? O ano passado, o Mourão, agora eu não lembro qual episódio, porque são tantos episódios de racismo nesse país, o Mourão falou assim, não, porque racismo no Brasil não existe, só existe nos Estados Unidos. Então você tem o presidente, né, e o vice-presidente pensando nessa lógica, isso mostra o que é o Brasil, né? Então, assim, e aí, nesse sentido, eu falo, cara, por isso que eu dou essa disciplina, eu falo, branco precisa saber o que é racismo, faço eles lerem mesmo, falo de epistemologias negras, desenvolvo o letramento racial entre os brancos, entendeu? Desenvolve mesmo, sabe? Porque eles precisam entender como o racismo opera, e precisam entender os seus privilégios, e eles precisam se juntar a nós, porque o racismo não é um problema dos pretos, pelo contrário, quem criou o racismo foram os brancos. Eles criaram racismo, eles criaram uma teoria sobre racismo, eles subjugaram e se beneficiaram dessa estrutura, e aí depois ficam indo para condomínio fechado, as coisas não dão certo e vão para Miami, entendeu? E aí nós, pretos, ficamos aqui sendo assassinados todo dia. Não, 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 não. Se eles querem um projeto de país, que realmente seja um projeto de país, onde a gente realmente não tenha desigualdade, que a gente seja um país respeitado, desenvolvido, eles precisam se juntar a nós, entendeu? Agora tá difícil, viu, Dudu? Eu acho que particularmente eu e você, a gente não vai rolar pegar uma puta geração de brancos, né? Os brancos da nossa geração não estão dispostos. Quiçá os que virão depois de nós, se a gente continuar nessa toada como a gente tá, né? Não é que a gente tem que desistir da luta, não. Mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho para a próxima geração de branco que chegar, se juntar aos nossos filhos, aos nossos netos, para acabar com o racismo. Mas os brancos da nossa geração que se beneficiaram disso, porque, cara, eu tenho amigos de infância que ainda acreditam piamente na meritocracia. Acreditam que se esforçar as coisas vão mudar, entendeu? Então fica muito complicado você falar para um cara desse, ele é racismo estrutural, Silvio de Almeida. Ainda para uma mulher branca, eu sempre falo, uma mulher branca, ela ainda é capaz de desenvolver empatia porque ela sofre com sexismo e com machismo. Então ela pode até se propor a ler o racismo estrutural de Silvio de Almeida, ler Djamila Ribeiro, ler uma Sueli Carneiro, uma Lélia Gonzalez, e começar a entender porque ela já se ferra com o machismo. Mas para um homem branco, com todos os privilégios dele, não, a solução dele é super, como ele sempre resolveu, coloca mais polícia, cria mais prisão, entendeu? É isso, essa é a solução. De pegar simplesmente a solução que eles acham que é prática, né? Vamos só pegar ali, vamos botar na cadeia e é isso aí, né? Vamos limpar, vamos fazer acontecer, que é isso aí, né? E não é assim que funciona, né? A gente tá aí conversando. Não tem uma visão crítica, né? Eu falo que a nossa elite, infelizmente, é muito triste isso no Brasil. Infelizmente, a nossa elite é extremamente ignorante. Porque são soluções simplistas que não resolvem o problema estrutural. Criar mais prisão, aumentar o policiamento, não resolve a nossa questão da violência. Porque eu lembro, quando eu estava pesquisando o doutorado, sempre vem essa questão de redução da maioridade penal, né? Tem um crime hediondo aí, vamos reduzir a maioridade penal. Os crimes contra patrimônio, aliás, os crimes hediondos, eu lembro de uma pesquisa, essas pesquisas acho que é de 2008, eu lembro do instituto agora, mas eu menciono na minha tese, era menos de 2 a 3% cometido pelos jovens. Então, se você pega jovens com até 17 anos, eles cometem muito, a percentagem de crime hediondo é muito pequena. Eles cometem mais o quê? Crime contra patrimônio. Por que crime contra patrimônio? Porque a gente é um país desigual. E aí tem a questão do desejo, o capitalismo está aí, gente. O menino, ele quer ter o tênis legal, ele quer ter o celular, ele quer ter o videogame, entendeu? Então, ele vai roubar. Isso é histórico no nosso país. Então, se eu faço uma política, por exemplo, de redistribuição de renda, se eu dou um Bolsa Família digno aí, de pelo menos um salário mínimo,
né? A gente consegue diminuir muito a nossa desigualdade. Você começa a taxar as grandes fortunas, começa a reduzir muito a nossa desigualdade. Isso, consequentemente, vai reverberar na redução de crimes, entendeu? Contra o patrimônio. Mas não, a medida sempre é simplista. Criar cadeia, aumentar policiamento, criar cadeia, aumentar policiamento. É isso que o homem branco pensa, entendeu? Então, assim, os homens brancos da nossa geração, racismo estrutural não vai resolver. Agora, o Não. trabalho que a gente tem que fazer é isso, né, meu? Pegar os nossos jovens, pegar a galera branca jovem, para eles terem consciência de como o racismo estrutura o nosso país e, a partir disso, as próximas gerações ir mudando, sabe? E não colocar cadeia como solução para os problemas da desigualdade do nosso país. E outra coisa que eu vejo que contribui, até assim como tu falou ali, né, do jovem que quer botar o tênis, quer botar o celular, aí tu entrou numa questão dos movimentos ali, do movimento, né, do hip hop, que é o único movimento que a gente vê hoje. Tem a rapaziada do reggae também, né, mas hoje que a gente vê que continua mantendo, que tentaram embranquecer, tentaram levar para um outro lado, mas aí eu acho que ali a velha escola, junto com mais um pessoal de agora, conseguiram ali, opa, calma aí, não é assim que funciona, né? Por isso que eu respeito muito, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo rap, pelo hip hop, que não é o que a gente vê hoje, né? No funk, no samba, né? Que são gerenciados por pessoas brancas que mostram uma realidade para os pretos ali. Até num outro bate-papo anterior que eu fiz com o Mark B, né? Que é um apresentador aqui da TV local, que ele fala sobre isso. Pô, os caras vão lá e mostram uns clipes pra gurizada, depois que acaba aquele clipe, e aí, como é que fica? E eles estão lá de novo no seu barraco, de repente aí a música não estoura como tem que estourar, o que esses gringos vão fazer depois, sabe? Eles acabam mexendo com a cabeça dessa gurizada aí, né? Porque não tem espaço para todo mundo, né? E aí, o que você Uhum. faz? Né? O que você faz? E aí, quando a gente consegue trabalhar dando uma educação forte para esses jovens, né? Realmente mostrando que eles têm várias possibilidades e a gente apresenta oportunidade, porque é isso, o nosso país não dá oportunidade para nós, né? As oportunidades não são as mesmas, a gente tem que ralar pra caramba, né? Então, se a gente mostra que é possível, né, eles terem oportunidade, aí é possível você desenvolver outros sonhos, né? Mas um país que não tem um projeto para o jovem preto, Dudu, fica muito complicado, né? Porque a gente também fica, né? A responsabilidade, no final das contas, não é só da galera que está lá no funk, né? Porque assim, a gente está no capitalismo, o capitalismo gera desejo, né? É do capitalismo essa ideia do desejo para você consumir, entendeu? O que não está certo é para o jovem branco mostrar esse desejo e ele tem condições de ir lá consumir, comprar o tênis legal dele, a roupa legal, o celular dele. E para o jovem preto, não. Entendeu? Para o jovem preto, não, né? E aí, para o jovem branco, de classe média, a possibilidade dele já ter isso e já entrar na universidade, depois se formar e já entrar como gerente depois, né? E a gente lá como peão, ganhando como peão, e o pai ganhou como peão, o filho ganhou como peão, e o neto vai ganhar como peão, né? Então, essa educação que a gente tem que mostrar para os nossos jovens, né? E aí, nesse sentido, a crítica é assim ao funk, de não mostrar o que o rap se propõe. Porque o rap clássico vai falar assim, então, o capitalismo está te iludindo, entendeu? O capitalismo está te iludindo, porque assim, ele está te colocando isso aí, mas para você ter isso aí, você vai tentar roubar, e o que vai acontecer? Você vai ser preso, entendeu? E a primeira prisão de várias outras que depois vão acontecer. Por quê? Porque você é preto. Né? Você preto num país racista, qual que é a consequência? É você ser preso ou ser morto, entendeu? Né? Então, o rap mostra isso, entendeu? Né? Que tipo, você tá no capitalismo, ele vai te dar desejo, a TV Globo tá aí, vai tentar te manipular, mas você não pode cair nessa armadilha. Você não pode cair nessa armadilha, você tem que ser mais sagaz, você tem que ser mais inteligente, entendeu? Usar a sua inteligência para ler, para se instruir. Vai ler Malcolm X, vai ler Martin Luther King. Vamos tentar subverter o sistema por nós, entendeu? É isso, né, que o rap tradicional faz,
né? E aí a gente consegue salvar alguns dos nossos, mas tem uns que não conseguem, entendeu? É. E isso é a perversidade, entendeu? Porque, na realidade, esse é tão vítima quanto o outro que está lá fazendo a correria também. Só que o outro ainda, né? O hip hop salvou, colocou o menino lá para ler Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi, Dandara, e o cara tá lá entre nós, mas os outros não, entendeu? Sabe? Então a gente precisa realmente contar a nossa história para os nossos, entender qual que é o jogo do capitalismo e o que o capitalismo reserva para pessoas como nós. E aí, assim, conscientes, a gente se aproveitar das coisas, né? Que o capitalismo também pode proporcionar para os nossos, assim, né? E não só para os nossos ser a morte e a prisão, né? Então, e aí nesse sentido eu concordo com você, cara. O hip hop é foda, porque é uma puta educação. E não é aquela educação chata do professor contando a aula de história. É falando a realidade da periferia. Com aquilo que a gente, com as nossas falas, né? Com nossas gírias, com o nosso modo de falar, né? Com as nossas falas, com as nossas gírias, com a nossa realidade, né? Contando a nossa história, entendeu? Fazendo a gente respeitar os nossos pais, desenvolver o amor pelaquela mãe que, né, no corre aí tá criando aí um monte de filho solteira, né? A gente precisa problematizar isso, gente, sabe? Porque as mulheres presas estão ficando solteiras, criando os filhos, entendeu? Porque depois que dá errado, culpabilizam a mulher preta, sabe? Cadê o pai dessa criança, né? A gente precisa... E aí, esse é o recado direcionado para os homens pretos, cara. Cara, vão se tratar, vão procurar ajuda, entendeu? Vocês precisam ter responsabilidade sobre o seu ciclo reprodutivo, entendeu? Meu, o cara não quer usar camisinha, não pode mais isso, cara. Isso é uma estrutura do machismo muito perverso. A partir do momento que você engravida uma mulher, a responsabilidade é sua também, entendeu? Sabe? A gente é preto, é periférico. A gente ainda vai deixar esse BO pra mulher criar um filho sozinho. E não é um, né? Aí são vários, entendeu? A gente precisa problematizar isso, entendeu? Cadê a responsabilidade? De fazer de usar a camisinha, de organizar quando vai ser pai, de assumir a educação dessa criança, sabe? Porque criança precisa de um pai, sabe? Meu, não pode ficar só com a mãe, meu. Não pode, sabe? Meu, você falou aí do hip hop, cara. O Mano Brown, qual que é o exemplo disso? Ele fala, Dona Ana chega com uma criança em São Paulo, na Selva de Pedra. Meu, que perversidade, cara. O cara cresceu sem pai, sabe? Então, assim, olha quantos dos nossos crescem sem pai. E aí, o que eu acho muito perverso é isso, Dudu. Um monte de preto cresceu sem pai, aí tem um monte de filho e também faz os meninos crescer sem pai. A gente está seguindo a lógica do que o racismo quer, entendeu? Muita lógica, né? São muitas lógicas que a gente segue, né? Que às vezes a gente conversa, fala pros caras, meu, tu tá fazendo o que o sistema tá... O sistema sempre falou, nada, não é, tudo é... Eu costumo ouvir direto, mas tudo é racismo. Sim, meu, tudo é racismo. O sistema preparou um negócio muito bem feito para nós e vocês estão indo nessa linha. Estão indo e não estão se ligando. Mas tá, é bom, é isso, tal, mas vamos pensar lá na frente. Vamos pensar daqui uns anos, como é que vai ser isso aí. Tem uma coisa dos nossos ancestrais, que os indígenas também têm, as populações indígenas têm, que a colonização fez a gente perder, né? E aí o racismo vai seguindo essa lógica, que é a questão que, assim, a criança não era minha e sua. A criança não é sua e da sua esposa, a criança é da comunidade. E isso sempre foi uma coisa nossa, dos nossos ancestrais. A gente olha os quilombos, então, às vezes, em várias comunidades, né? A gente ainda tenta fazer essa resistência. Quando, né, a vizinha tá lá e a vizinha cuida dos filhos de todo mundo, é isso, gente. Os filhos são nossos, é da comunidade, a gente precisa resgatar isso. E nosso, é meu e seu, a gente é adulto. A gente tem responsabilidade de criar aquelas crianças, sabe? A gente não pode abandonar. A gente não pode, porque isso é uma lógica que o sistema quer nos fuder. E é isso, entendeu? Deixar 3, 4, 5 filhos. Aí a mulher se vendo obrigada a trabalhar, deixar os 4 e 5 filhos aí à deriva, sem ter carinho, sem ter amor, sem ter acompanhamento na escola, e etc. E aí, assim, aí? Entendeu? A gente vai perder? Porque é isso que o sistema quer. Que a gente perca mais, porque é isso, né? Entende? E aí a gente tem que
subverter quando a gente conhece. Não, o filho é da comunidade, o filho é de todo mundo. Eu tenho responsabilidade sobre isso, cara. Não vou deixar esse sistema cooptar o meu filho, meu sobrinho, o filho da minha irmã. Não vou, cara. Eu vou proteger os meus, entendeu? Porque os brancos fazem isso, eles protegem os deles. Uhum. É o que a gente vê, né? Para última pergunta, até já estamos perto de encerrar, até já bateu horário, mas eu posso aqui fazer até essa última pergunta para ti. Eu vejo esses tempos eu gosto de ver, às vezes também eu boto de novo para ver sobre, não sei se já ouviu falar do Chavoso da USP. Ele tem um canal bem bacana. Eu vou te indicar depois, eu vou te mandar para te ver. Fique, por favor. Ele fala de vários assuntos, assim, o cara ele é muito, muito inteligente, e ele fez um vídeo falando sobre o sensacionalismo, né? E que é esses programas tipo Balanço Geral, da Atena, sabe? Que mostra quem é o alvo, o que eles mostram para as pessoas, sabe? Que vai de encontro com esse bate-papo que a gente estava fazendo hoje aí, do alvo preto, do preto ser o bandido, do preto ser, sabe, ser o burro, sabe? Do preto que, através desses programas de TV aí, né? Que é como é que é, o datenismo, né? Não foi o Datena que criou, né? Mas muita gente fala isso, né? Essa era que criou aí. E apesar que ela se estourou nos últimos anos, mas a gente já sabe que vem há um bom tempo, que teve aquilo Aqui Agora, teve outros programas aí também que já vinham com esse sensacionalismo. Então eu queria fazer essa última pergunta para ti, como é que tu vê essa questão também dos programas sensacionalistas que estão dentro das comunidades também, e às vezes tu vê a própria comunidade enxergando e se aceitando ser o inimigo do Estado através desses programas aí. É um câncer, né, cara? É um câncer que realmente tenta nos matar e nos colocar uns contra os outros, assim, né? E ainda mais a lógica, né, que, tipo, imagina, né? Aí você tem lá o preto, o trabalhador, o preto lá que vai na igreja, tudo. Aí ele compra o celular dele, né? Com todo o sacrifício do mundo. Aí chega na comunidade, o celular dele é roubado, por quê? Por um outro preto. O que esse preto vai achar? Tem que prender mesmo. Entendeu? Tem que prender, porque é bandido, entendeu? Porque não quer saber de trabalhar. Só que, assim, os dois pretos não entendem que os dois estão ferrados e são vítimas, entendeu? Porque o que está lá trabalhando evangélico, ele não consegue perceber que historicamente ele foi colocado num bairro, né, com alta vulnerabilidade, que não tem aparato público ali, não tem escola, não tem creche, não tem espaço para lazer, etc, etc. Ele não consegue ver isso, entendeu? E o outro também não consegue perceber, né, que ele também caiu na armadilha de ir para a criminalidade para ter autoestima, porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Você é esculachado a vida toda. Quando você entra lá, você passa a ser respeitado, mesmo que você saiba que você vai viver pouco, você paga o preço, né? Porque o hip hop também fala isso. É melhor, às vezes, viver pouco com muito do que viver muito com pouco, entendeu? Uhum. Sabe? E aí os dois nessa engrenagem, os dois vão se ferrar lá na frente, entendeu? Mas a gente não pensa sobre isso, né? E o dartenismo entra muito forte, principalmente nesse determinado grupo, né? De pessoas periféricas, né? Que com baixa escolaridade. O espaço, às vezes, né, de socialização é a igreja evangélica, né? Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, ele já colocava isso no final dos anos 70 do Franco, que a igreja católica estava saindo, principalmente a igreja católica mais progressista, onde formou, né, um Partido dos Trabalhadores sai. Você tem movimento campesino, movimento de alfabetização de trabalhadores dos anos 60 e 70, entendeu? Que era feito pelas pastorais da igreja católica, sabe? A igreja católica vai saindo desse espaço e vai entrando, né, pentecostalismo, neopentecostal, enfim, as neopentecostais. Gente, nenhuma crítica à fé, entendeu? Eu acho que a fé é uma coisa muito importante, né? Ainda mais na dimensão que a gente... a fé é muito importante, sabe? A fé dá sentido na nossa vida. Eu acho que mas temos que separar, acreditar. né? Eu acho que a gente precisa realmente acreditar em alguma coisa que seja maior que a gente para dar sentido até quando a gente morrer. A questão é a questão política do uso da igreja, entendeu? Porque a igreja sempre foi usada no processo de colonização. A igreja católica fez isso com os nossos jesuítas, entendeu? Catequizando os indígenas e nos abominando, porque o que a igreja católica falava para escravizar os nossos ancestrais? A gente não tem alma, entendeu?
É o fato da Igreja Católica falar que a gente não tinha alma que justificou para portugueses e espanhóis que a gente podia ser escravizado, entendeu? Então, assim, olha o uso político da Igreja, né? Então, assim, e agora o uso político para exterminar os nossos povos na periferia, entendeu? Nada contra o pastor, pelo contrário, acho importante ter lá pastor, lendo a palavra, etc. A questão é você colocar a gente contra a gente mesmo, cara. Não dá, entendeu? A gente está falando de várias vítimas aí do sistema. E quem ganha sempre com isso, cara, é isso. É da Atena da vida, é a magistratura, são agora essas milícias no Rio de Janeiro que são formadas em telejornais que nem do da Atena da vida, sabe? Não dá. Essa leitura crítica que, infelizmente, esse jornalismo não dá, entendeu? E é isso o movimento hip hop é muito estratégico para levar para o nosso povo. Porque o nosso povo precisa entender que tem um projeto político em cima de cada igreja. Várias igrejas apoiaram o governo Dilma e Lula várias vezes. Entendeu? Agora que é conveniente está apoiando o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro começar a degringolar, vai apoiar outro. E é um projeto realmente de várias igrejas de ter um chefe do executivo a partir dessas pautas da moral. E para mim a questão não é a pauta da moral, gente. A questão é muito mais profunda. Matam os nossos todo dia, entendeu? Não quero que matem os nossos, entendeu? Para mim não me importa se é contra o casamento gay, se é a favor. Tem gente que tá morrendo, entendeu? E geralmente quem morre são sempre os mesmos, entendeu? É preto, é trans, sempre é povo racializado, né? Então, eu acho que isso é um câncer, entendeu? É um câncer. E aí, assim, a gente tem que trabalhar com os nossos, para a gente desconstruir essa ideia que esses programas fazem bem, que não fazem bem, fazem mal, entendeu? Porque a gente precisa erradicar esses tipos de programas e a gente tem que colocar debate assim como esse, entendeu? Não só o debate, talvez esse debate, né, até porque eu sou uma pesquisadora, é muito mais complexo, mas, assim, letramento, cara. Trazer a história dos nossos, fazer como fazia nos anos 60 e 70, né? De você desenvolver uma consciência política a partir da realidade de cada um. Isso aí é Paulo Freire, cara. Tem que saber, você tá lá na comunidade, você é catador, traz a realidade do lixão, vamos alfabetizar pelo lixão, desenvolver uma consciência de classe. Por que você não pode realmente ser a favor, né, do seu patrão e lutar para ter direito para você e para o seu, sabe? Tem que desenvolver isso que a gente foi perdendo, sabe? E uma dessas questões é a gente, por exemplo, acabar com esses tipos de programa. Né? Show de bola. Beto, eu quero te agradecer mais uma vez aí por estar fortalecendo aqui o Papo Franco RS. Eu sempre digo, né, cada convidado que vem aqui é um fortalecimento. E muito obrigado mesmo por estar fazendo esse bate-papo comigo. E o Papo Franco está à tua disposição quando tu quiser fazer mais outros bate-papos também, a gente poder seguir aí. Só dá um grito aí, né? Ah, gostei disso. Nossa, se eu vou poder pautar você, então, quando eu tiver alguma oportunidade, alguma coisa que eu acho que é interessante a gente pautar, e a gente fecha com um tema específico, aí a gente conversa. Claro, claro. Eu até mesmo para indicar também, ó, Dudu, eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que vai ser legal fazer um bate-papo aí no teu programa. Manda vir também. O negócio é. Eu sempre falo, o programa é nosso, né? Eu sou só aqui o criador para a gente quer uma ideia mesmo de trazer o pessoal para fazer um bate-papo e hoje, graças aos pais aí, graças aos orixás, eu estou conseguindo falar com gente de todo o Brasil, né? Falando contigo. Agora, semana que vem, o Felipe vai estar fazendo um bate-papo comigo aqui também. Né? Então, e é assim, né? Esse é o Papo Franco RS. Eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse bate-papo. A Rádio Reação está abrindo esse espaço também para poder colocar aqui, né? E o pessoal que acompanha aqui também, tanto na rádio, quanto lá no site, quanto aqui no Facebook também. E agradecer a todo mundo aí. Quer deixar tuas redes aí para o pessoal poder te seguir? Sim, gente. Olha, meu Instagram é @KellyQuirino, tá bom? Vocês podem me adicionar lá no Instagram. Meu Facebook é Kelly Tatiane Martins Quirino, também estou lá no Facebook, tá bom? Também estou no Twitter, @Kelly Quirino. Vocês podem realmente me chamar, me convidar para outras lives. A Fabiana já falando, já acabou. Tá gostoso, o povo tá curtindo. Podem me chamar para participar de outras lives, palestras nas universidades, palestras aí nas comunidades, né? A gente está nesse contexto de pandemia, então no Instagram, no Facebook, rola esses papos, bate-papo, eu estou à disposição de vocês
para que vocês precisarem, tá bom? Então, me adicionem lá, pode mandar um direct que eu respondo vocês com todo carinho, né? E sigamos aí nessa luta. Se cuidem, vamos sobreviver a essa pandemia, né? Se vacinem, usem máscara, não ouçam esse projeto genocida de governo que quer nos matar, né? A resistência agora é se manter realmente vivo, né? A gente se manter vivo. 2022 está aí, oxalá que ele caia antes, mas se ele não cair antes, 2022 está aí, a gente vai eleger pelo menos um estadista, né, gente? Porque, olha, esse governo está me fazendo até ter que... Eu sou de São Paulo, como eu disse para vocês, e voto em São Paulo. Tô tendo até que parabenizar João Dória, cara. Porque, assim, quando você tem pessoas minimamente estadistas que trabalham com os princípios básicos da Constituição, que é o direito à vida, por exemplo, você tem que... Porque, assim, né, é surreal esse atual governo, né? Então, por favor, se cuidem das pessoas que vocês amam, se protejam, né? Para a gente realmente sair aí vivo e a gente não continuar, né, com essas mortes, né, infelizmente, que a gente está tendo. Muito obrigada, Dudu, uma honra, satisfação. Muito obrigada aos nossos ancestrais e os nossos orixás que permitiram esse encontro, né? E boa noite a todos que nos acompanharam. Né? Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. E avisando o pessoal também que eu vou começar agora, vou dar uma fomentadinha lá no Instagram do Papo Franco RS. Vou começar a fazer umas lives lá. Já te convido já também, Kelly, pra gente fazer uma live lá no meu Instagram, lá no Papo Franco, dar uma movimentada lá. O pessoal, pô, legal, tu tem que fazer alguma coisa no Instagram, vai pro Instagram. Vou dar um jeito. Tem muita coisa, né? Tem o YouTube, tem aqui, tem... Então agora eu vou organizar direitinho, vou ver se semana que vem eu vou organizar e tal. Então, a princípio eu até tô para iniciar uma live lá com o pessoal do Juventude Favelada, aqui do norte não, do extremo sul aqui da cidade, da Restinga ali, do pessoal, para fazer um bate-papo com eles ali, uma gurizada nova aí que fala bastante de política, faz um trabalho bacana, então eu tô para fazer um bate-papo legal com eles aí. Então fica aí, pessoal. Segunda-feira que vem tem mais Papo Franco RS aí, fica ligadinho, durante a semana eu vou jogar aí alguns vídeos. Amanhã esse vídeo já está subindo pro meu canal no YouTube. Vão lá, se inscrevam no meu canal também, é de graça, dá uma força lá, vou subir esse vídeo, fazer alguns cortes também para largar pro pessoal ali que gosta de ver uns cortezinhos aqui. Então vão seguindo fortalecendo aí, tá bom, pessoal? Então até semana que vem, Papo Franco RS, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.